Amados irmãos, meus amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma palavra de vitória para a sua vida. Eu sou o pastor Edson e neste dia quero encorajar você a olhar firmemente para Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu poderia hoje lhe fazer esta pergunta: como você tem se sentido? Você tem se sentido uma pessoa forte? Uma pessoa em uma condição melhor hoje do que ontem? Ou você tem se sentido como que em pedaços? Como uma pessoa que está toda despedaçada pelas circunstâncias da vida. É importante hoje nós olharmos aqui uma passagem aonde nós podemos tirar muitas lições para nós. A Bíblia, ela relata uma interessante história de reconstrução através dos cacos. Em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, está escrito: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Veja, esta passagem mostra a história de Jeremias, um profeta, um homem de Deus, que presenciou um oleiro construir um novo vaso do que sobrara de um vaso que havia se quebrado. Deus chama Jeremias e manda que ele vá até a casa do oleiro. E chegando naquele local, Jeremias pôde perceber a obra que aquele oleiro ele estava concluindo. Ele tinha em suas mãos um vaso. Ele trabalhava aquele vaso, mas o vaso se quebrou. Aquele vaso mesmo na mão do oleiro, ele se quebrou. E com isto, nós tiramos muitas lições para a nossa vida. Jeremias relata aquilo que lhe aconteceu. Ele pôde presenciar um oleiro construir um novo vaso do que sobrara, do que havia se quebrado. O oleiro construiu o que faltava e não destruiu o que sobrou após a queda deste vaso. Você vai vendo que este oleiro, ele é a representação de Deus, que quer diariamente moldar a nossa vida, assim como um artista faz com a sua obra. Podemos nesta passagem perceber que não foi o oleiro quem deixou o vaso cair e se quebrar, mas sim o vaso, mesmo estando na mão do oleiro, o vaso se quebrou. Irmãos, nós muitas vezes vemos vasos e às vezes podemos passar também por situações como essa. Sermos vasos nas mãos do nosso Deus e por alguma circunstância nós sermos quebrados.
Amado, o vaso quebrou exatamente no momento em que o oleiro estava fazendo a sua obra nele. Quantas pessoas existem que estão no meio de um processo de Deus e se deixam quebrar pelas forças das circunstâncias, pelas forças da crise, pelas forças do medo. Irmãos, quantos vasos mesmo nas mãos de Deus se quebraram porque lhes faltou a vigilância. É interessante notar que o oleiro não desistiu e não desprezou o vaso quebrado, mas aproveitou os seus cacos para fazer deles um novo vaso. E ainda, muitíssimo interessante percebermos nesta passagem o que de fato, dessa vez o oleiro fez. Aquele oleiro, ele fez um vaso agora, conforme bem lhe pareceu. Amados irmãos, não era mais um vaso frágil de antes, porém agora um vaso mais forte, um vaso mais seguro. Nesse incidente, nesta passagem, podemos aprender que a prioridade de Deus na crise, nos momentos difíceis, amados irmãos, não é nos dar o que às vezes nós até já perdemos, mas sim, a vontade de Deus sempre é nos dar aquilo que nós nunca tivemos, aquilo que realmente precisamos, aquilo que Ele, Deus, sabe que é uma necessidade para a nossa vida. Se você tem se sentido como um vaso quebrado, se você tem se sentido como estar em cacos, não desanima. A situação tem afligido a sua vida. Saiba que Deus, Ele é especialista em trabalhar conosco. Não é Deus que joga o vaso no chão para quebrar. É o vaso, muitas vezes, irmãos, é que mesmo nas mãos do nosso Deus, o vaso se quebra. Por si mesmo o vaso se quebra. Por si mesmo, muitas vezes, o homem, ele não quer permanecer nas mãos de Deus, trabalhado pelo Senhor. Agora, o desejo de Deus é que você, após a crise, seja um vaso novo. Um vaso livre das fragilidades circunstanciais. Nós, todos os dias, somos dirigidos por Deus para ouvirmos e entendermos o trabalhar dele na nossa vida. Quem sabe você hoje está ouvindo esta palavra da vitória e você está se sentindo como um vaso quebrado. A coisa certa é que você nunca deve sair das mãos do nosso Deus e deixar Ele trabalhar, porque mesmo que você esteja em cacos, mesmo que você se sinta despedaçado, despedaçada, entenda que sempre Deus vai trabalhar em nós, Deus vai trabalhar conosco para o melhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que nós nos tornamos um novo vaso, um vaso para a honra, um vaso para a glória do Senhor, o nosso Deus. Por isso, se você até mesmo se sente a julgar, a se cobrar por situações de erros próprios ou até mesmo por desistências desnecessárias diante das lutas, o Senhor está te chamando hoje. O Senhor hoje chama você para que você saiba que Ele é especialista em te fazer um vaso novo, um vaso forte, um vaso para que o nome dEle ainda mais seja glorificado, em Ele abençoando a sua vida, fortalecendo você. Não pense que o Senhor, o nosso Deus,
Ele tem prazer em destruir vaso, porque não é isso. Não é isto a realidade do nosso Deus. Mesmo que seja o último caquinho, a situação por mais difícil que seja, se estiver nas mãos do nosso Deus, Ele vai fazer melhor. Permaneça nas mãos do nosso Deus. Deixe Ele trabalhar, dependa tão somente dEle. Quando você vê o versículo 6, aqui o Senhor nosso Deus está falando com Jeremias. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Será que Deus não pode fazer de nós o melhor, ainda hoje mesmo, independente daquilo que até aqui nos sucedeu? Certamente que Ele pode. Ele é todo-poderoso. O amor dele excede o nosso entendimento. Deixa o Senhor, o oleiro, trabalhar com você, vaso. Trabalhar naquilo que pode ser as fragilidades, para Ele fazer de você um vaso forte para enfrentar e vencer as circunstâncias no temor dEle. Ande na direção dEle. Viva segundo a direção que Ele te tem dado. Não esqueça, o vaso na mão do oleiro sempre é trabalhado para o melhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em o nome de Jesus Cristo. Amém.